Mulheres na astronomia, uma abordagem cronológica das principais estrelas. Olá, nesta apresentação iremos abordar as principais figuras femininas na área da astronomia e o impacto que elas fizeram no mundo. Comecemos com essa citação de estrelas além do tempo. A descoberta não é apenas para o bem da descoberta, mas para o bem da sobrevivência humana. No passado, a presença das mulheres na astronomia era bastante limitada, devido às restrições sociais e culturais que restringiam o acesso das mulheres à educação formal e às oportunidades de carreira científica. No entanto, algumas mulheres pioneiras conseguiram superar essas barreiras e contribuíram significativamente para o campo da astronomia. Capítulo 1. Começando do começo. As pioneiras. Uma das primeiras mulheres notáveis na astronomia foi Enheduanna. Há registros de mulheres praticando astronomia datados de 6.000 a.C., mas foi somente por volta de 2.300 a.C. que uma mulher assinou seus pensamentos quanto ao universo pela primeira vez. Enheduanna foi a primeira princesa da história a ocupar o posto de uma grande sacerdotisa servidora de Nana, o deus Lua sumeriano, na cidade de Ur. Além de ter escrito ideias e poemas sobre as estrelas em tábuas, muitas desaparecidas, sendo considerada a primeira pessoa da história a assinar uma obra autoral. Enheduanna também dirigiu observatórios babilônicos, dos quais se tem pouco conhecimento nos dias de hoje. Para quem tiver interesse, Enheduanna foi mencionada por Neil Tyson na série Cosmos, uma Odisseia no Espaço de 2014. Outro grande exemplo é Hipátia de Alexandria, que viveu no século IV d.C., entre os anos de 355 e 415 d.C. Ela era matemática e astrônoma e foi a primeira mulher documentada como cientista. Ela era filha do diretor da célebre Biblioteca de Alexandria, que foi completamente destruída com milhares de obras por conta de um incêndio de proporções que impressionaram até os dias de hoje. Com a tragédia, infelizmente, suas contribuições foram em grande parte apagadas da história. Não sabemos exatamente quantos textos ela chegou a produzir, tampouco o brilhantismo de seu conteúdo. Ainda assim, graças às citações de outros autores, seu nome não foi esquecido, fazendo com que Hipátia seja reconhecida até hoje como uma mulher extremamente importante para a história da astronomia, especialmente por conta de um texto de sua autoria chamado Cânone Astronômico. Para quem quiser saber mais sobre a história de Hipátia, o filme Alexandria de 2009, estrelado pela atriz Rachel Weisz, no papel de Hipátia, retrata muito bem os acontecimentos da época. No, the heavens should be simple. They are not. In the last days of the Roman Empire, at the fall of civilization, one woman, a legend ahead of her time, stood to unite mankind. Whatever may be going on in the streets, we are brothers. Where are the troops? No army could contain that mob. He is calling for the annihilation of women and children. As long as God grants me the strength, I will purify this city. All these years I've been studying, I could just unravel this. Why should this assembly accept the counsel of a woman? Wang Zhenyi. Durante a dinastia Qing na China do século XVIII, viveu a cientista Wang Zhenyi, nascida em 1768 e falecida em 1797, em uma época em que mulheres não ocupavam exatamente essa função na sociedade oriental. Mas ela conseguiu se educar em assuntos como astronomia, medicina, geografia e matemática. E além de estudar o trabalho de outros astrônomos, Zhenyi também fez pesquisas de própria autoria, como, por exemplo, projetar e conduzir experimentos que descreveram a relação entre os eclipses lunares e solares. Infelizmente, Zhenyi morreu muito jovem, com apenas 29 anos, mas já deixando um legado para a humanidade. Capítulo 2. Século das Revoluções. Expansão da presença feminina. Foi apenas no século XVIII e XIX que a presença das mulheres na astronomia começou a se expandir lentamente. Caroline Herschel, irmã do famoso astrônomo William Herschel, foi a primeira mulher a descobrir um cometa e fez importantes contribuições para o mapeamento do céu. Caroline se tornou a primeira mulher a receber pagamentos para realizar pesquisas astronômicas. Ela fez o possível para se contrapor a alguns dos fortes preconceitos vigentes na época e aproveitar ao máximo as oportunidades que lhe foram oferecidas. Maria Mitchell.
Nascida em 1818, Maria Mitchell observou um eclipse solar total acompanhada de seu pai ainda criança, e desde aquele momento alimentou um verdadeiro amor pelas estrelas. Ela acabou se tornando o que muitos cientistas consideram a primeira mulher astrônoma profissional da América. Com educação privilegiada, Mitchell se tornou professora do Vassar College, ensinando até sua morte em 1889. Fez contribuições para a astronomia durante esse período. Com apenas 19 anos, participou de uma expedição para observar um eclipse solar na costa oeste da África, onde pôde fotografar as estrelas. Ela conseguiu superar os preconceitos da área por conta de sua idade e gênero, e se tornou a primeira pessoa a ganhar um PhD em astronomia em Harvard Radcliffe, além de ter sido a primeira mulher a presidir um departamento de Harvard. Sua tese revolucionária, que foi desacreditada inicialmente, determinou que as estrelas, incluindo o Sol, eram compostas principalmente por hidrogênio e hélio. Isso aconteceu em 1925, quando o senso geral acreditava que o Sol tinha uma composição similar à da Terra. A partir das milhares de observações estelares de Sicília, sua importância na astronomia é inegável, e sua obra é referência até os dias de hoje nos meios acadêmicos. Nancy Grace Roman, nascida em 1925, foi uma astrônoma estadunidense que foi a primeira mulher executiva da NASA. Conhecida como a mãe do telescópio espacial Hubble, Roman desempenhou um papel importante no desenvolvimento do projeto do telescópio que mudou a forma como enxergamos o universo. Nancy já demonstrava interesse pela astronomia desde os 11 anos de idade, quando formou um clube onde ela e seus colegas estudavam sobre constelações. Bacharel em astronomia em 1946, ela obteve seu PhD na mesma área pela Universidade de Chicago em 1949, e depois de trabalhar em alguns observatórios, acabou indo para a NASA, onde foi a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de astronomia no Escritório de Ciência Espacial. Ela faleceu em dezembro de 2018, aos 93 anos de idade. Capítulo 3. Computadores humanos. Estrelas ofuscadas? Infelizmente, mesmo com esses avanços, as mulheres continuaram a enfrentar obstáculos significativos no campo da astronomia. Foi somente no século XX que a situação começou a melhorar gradualmente. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas mulheres tiveram a oportunidade de trabalhar como computadores humanos, realizando cálculos complexos e análise de dados astronômicos. Nesse contexto, podemos ressaltar as figuras que foram homenageadas no filme Estrelas Além do Tempo: Katherine Johnson, Dorothy Johnson e Mary Jackson, que tiveram ainda que lidar com a dura realidade do apartheid. Katherine foi pioneira em ciência espacial e computação e calculou as trajetórias de janelas de lançamento e caminhos de retorno de emergência para muitos voos e missões, como o projeto Mercury e Apollo 11. Era conhecida por sua precisão na navegação astronômica e informatizada. Dorothy Johnson foi a primeira mulher negra a ser chefe de departamento da NASA. Se especializou em computação e programação Fortran, além de ter trabalhado no Centro de Pesquisa e Análise Computacional de Langley, participando dos testes do projeto Scout. Mary Jackson foi a primeira engenheira aeroespacial da atual NASA. Trabalhou com análise de dados em experimentos com túnel de vento e de aeronaves experimentais e dedicou-se para realizar mudanças para destacar mulheres e outros grupos minoritários em suas áreas de atuação. Vamos colocar um humano no espaço. Se o trouxermos cedo demais, ele vai queimar na reentrada. Preciso de matemática que ainda não existe. Encontre um matemático antes que os russos plantem uma bandeira na Lua. Carro enguiçado não é crime. Tem alguma identificação? NASA, senhor. Não sabia que eles contratavam. Poucas mulheres trabalham no programa espacial. O grupo de teste espacial precisa de um computador. Catherine pode lidar com qualquer número que der a ela. Nunca tiveram um negro aqui, não me constranja. Esqueceram de esvaziar ontem. Me desculpe, eu não sou a... Se fosse um homem branco, gostaria de ser engenheiro? Eu não gostaria de ser, porque eu já seria. O sistema de processamento de dados da IBM. Muda a ideia. Muito bem. É o John Glenn. O que fazem na NASA? Calculamos suas trajetórias. Não se chega a lugar algum sem os números. Nem sei se dou conta das minhas tarefas naquela sala. É melhor com números do que qualquer um. Aonde vai todos os dias? O banheiro dos negros fica a 1 quilômetro. Todos vamos chegar ao topo juntos ou não chegaremos lá. John, a IBM se enganou. As garotas devem checar os números.
Coronel Glenn. Ainda bem que a NASA não desistiu do poder intelectual antigo. A Friendship 7 está apresentando alguma avaria. Há uma bola de fogo lá fora que está esquentando. Estamos lutando por nossas vidas. Deu pra perceber que elas não foram ofuscadas. Capítulo 4. Guerreiras contemporâneas. Atualmente, a presença das mulheres na astronomia tem aumentado consideravelmente. Mais mulheres estão ingressando em programas de graduação e pós-graduação em astronomia e ocupando posições de destaque em instituições de pesquisa e observatórios. Além disso, as mulheres estão desempenhando um papel importante na divulgação científica e inspirando a próxima geração de cientistas. Um exemplo é Wanda Dias. Nascida em 1982, enquanto estudava física na Universidade de Porto Rico, Wanda Dias acabou perdendo a visão por conta de uma doença descuidada, que no caso se tratou de diabetes. Mas ela não deixou que sua nova deficiência impedisse de perseguir seus sonhos, e se tornou uma astrofísica de respeito, além de cientista da computação. Entre suas realizações está a criação do processo de sonificação, que transforma dados de estrelas em um tipo de áudio para que pessoas com deficiências visuais consigam estudar esses objetos. Atualmente, Wanda trabalha no escritório de astronomia de um observatório na África do Sul. Kelly Curett. Atuando no momento no Centro de Astrofísica da Universidade de Harvard, a doutora Kelly investiga detalhes críticos sobre o funcionamento do Sol e de outras estrelas de seu tipo. Para isso, ela constrói e opera instrumentos científicos que são lançados ao espaço por meio de satélites. Ela já trabalhou em muitos projetos solares em sua carreira. Atualmente, Curett atua na liderança de um dos instrumentos da sonda solar Parker, da NASA, lançada em 2018, que é a primeira sonda a tocar o Sol em toda a história. Katherine Coleman, nascida em 1960, apelidada de Kate, essa astronauta entrou para a NASA em 1992, indo para o espaço pela primeira vez em 1995. Ela passou mais de 180 dias a bordo da Estação Espacial Internacional, em uma missão que realizou estudos científicos variados, incluindo desde biotecnologia até a física de fluidos. Em 1999, acompanhou a primeira mulher a comandar um ônibus espacial, a astronauta Eileen Collins, que colocou em órbita o Observatório de Raio-X Chandra. Depois dessa missão, Coleman continuou trabalhando na NASA como chefe de operações e de treinamento do braço robótico para todas as missões do ônibus espacial e da Estação Internacional, voltando ao espaço em 2011 como membro da tripulação da Expedição 27, que aconteceu entre março e maio de 2011, comemorando o 50º aniversário do primeiro voo espacial tripulado. E aí, querem mais? Além de todas essas, ainda existem inúmeros exemplos de mulheres incríveis e atuantes nessa área, como Vera Rubin, conhecida como a Rainha das Galáxias, que foi pioneira no estudo das curvas de rotação de galáxias espirais e que descobriu a existência de matéria escura no universo. Temos ainda Jocelyn Bell, que descobriu os primeiros pulsares em 1967. E, por último, Margaret Gassman, que mapeou a distribuição das galáxias e desenvolveu técnicas inovadoras de investigação de massa e estruturas de aglomerados de galáxias e suas relações com os arredores. Agora, imagine só se a primeira pessoa a pisar na Lua tivesse sido uma mulher. Girl network. I want to be up there. That's part of me. I was going to keep on fighting. Let's make noise. T-3. I would have liked to have walked on the moon. 2. I could have walked on it. I could have kicked it out. I could have made dust. 1. Because I know the guys did. 0. I could have done anything they did. Esse é um documentário muito interessante da Netflix que fala do projeto Mercury e do Apollo 11 e do projeto de seleção dos astronautas, onde eles recusaram 13 mulheres altamente capacitadas para a missão. Não dá para evitar essa pergunta. Em que pé estaria a desigualdade de gênero hoje se a primeira pessoa a pisar na Lua tivesse sido uma mulher? Já pararam para pensar? Mas será que é o fim? Mostramos que não. Infelizmente, ainda existem desafios a serem enfrentados como a falta de representatividade em cargos de liderança e a persistência de estereótipos de gênero no campo científico. É crucial, no entanto, continuar promovendo a igualdade de gênero e oferecer oportunidades iguais para as mulheres na astronomia, a fim de garantir uma ampla diversidade de perspectivas e avanços científicos significativos. Já provamos aqui
que a capacidade delas de revolucionar a história é incrível.